Breno, eu gosto muito de um debate sincero. Você pode mostrar uma publicação minha pedindo intervenção militar? Posso sim. Eu vou conseguir gravar esse vídeo, meu Deus do céu, que eu tô tentando. Eu não tô conseguindo. Vai dar certo. E aí, gente, beleza? Tudo bem com vocês? Rapidinho aqui, enquanto ele tá de bom humor, que já deu ruim várias vezes esse vídeo aqui pra começar. Acho que é porque é de manhã, então tá demorando pra funcionar o negócio. Gente... É que estabelece. Ontem teve o debate dos Três Irmãos podcast entre o Breno Altman e o Alan dos Santos. Ai, é muita cara de pau desse Alan dos Santos, né? Ele começou com aquela vozinha sonsa, songo-mongo. E aí ele começou depois com as técnicas do Olavo gritando. E eu vou começar daí pra frente, né? Porque ninguém quer ficar numa conversa modorrenta. Mas ele estourou, ficou nervoso. Então a pergunta que eu faço ao Breno é se ele defende mais a democracia do que o bem comum a todos, ou se ele entende a democracia como o resultado do bem comum. E se ele entende a democracia como o resultado do bem comum, o que fazer quando essa democracia, ela não é, evidentemente, objetivamente, o bem comum de todos? Breno? 5 minutos, né? Sim. Pois é, não. Vamos aqui esclarecer meu ponto de vista. O objetivo que eu considero fundamental é o bem comum. No entanto, o bem comum só pode ser alcançado através da radicalização da democracia. Ou seja, quando o poder deixa de ser exercido pelo dinheiro, pelos grandes... Para de me olhar assim, Alan. Tô ficando intimidada. Os empresariais, pelos grandes grupos capitalistas na modernidade, como antigamente pelas grandes famílias feudais, e passa a ser exercido pelo povo. Sem que o povo tenha o poder do Estado, não é possível alcançar o bem comum. Porque quando o Estado é controlado por uma plutocracia, como nos Estados Unidos, essa plutocracia se servirá do Estado para acumular riquezas, contrariamente aos interesses do bem comum, em especial contra os interesses das classes trabalhadoras, que são as que produzem a riqueza de qualquer país. Portanto, para atingir o bem comum, é necessário a radicalização da democracia. E a radicalização da democracia implica em transferir o poder de Estado, seja de monarcas ou burgueses, para o povo, instituindo mecanismos que permitam ao povo exercer esse poder da forma mais direta possível, de tal maneira que o Estado esteja a serviço do bem comum. Quando o Estado não é controlado pelas classes trabalhadoras, e isso acontece no capitalismo, como acontecia antes no feudalismo ou na antiguidade, quando o Estado não é controlado pelas classes trabalhadoras, o Estado prestará serviços, o Estado agirá para favorecer as classes que controlam o poder político. E é por isso que nós vemos em todas as nações capitalistas, por exemplo, o Estado agindo para reduzir direitos dos trabalhadores, o Estado agindo para reprimir greves operárias, os Estados agindo para impor uma correlação de forças na sociedade favorável aos interesses dos capitalistas. Portanto, colocar o Estado nas mãos do povo, e isso se chama democracia, é fundamental para atingir o bem comum. O bem comum não será atingido com ditaduras militares, não será atingido com repúblicas fascistas, não será atingido por repúblicas plutocráticas, ele somente será atingido se o Estado estiver nas mãos das classes trabalhadoras, democratizando, portanto, a nação. Esse é o elemento fundamental para compreendermos a questão democrática e a ordem das coisas. O bem comum depende do Estado nas mãos das classes trabalhadoras. E, normalmente, ao longo da história, para que o Estado esteja nas mãos das classes trabalhadoras, é necessário um processo revolucionário, pelas mais distintas vias. Não necessariamente isso significa sempre insurreições, não necessariamente isso significa guerra de guerrilha, guerra popular, mas é necessário um processo revolucionário, porque as velhas classes proprietárias, elas não abandonam o poder livremente, elas não aceitam muitas vezes sequer o resultado de eleições quando são derrotadas. Haja visto o que fez o bolsonarismo no Brasil em 2022, ao perder as eleições para o presidente Lula. O bolsonarismo tocou terror no país, concentrou grupos na frente de quartéis, pedindo intervenção militar, fez vários movimentos de desconhecimento do resultado eleitoral, construiu uma conspiração, uma trama conspirativa, agora tornada pública pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e pela própria... Meu Deus, esse homem chupa pendrive, viu? Corte Suprema, uma trama que incluiu o próprio assassinato do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e até mesmo de Alexandre de Moraes, ministro da Corte Suprema. As classes proprietárias, representadas politicamente pelos partidos de direita, elas não abdicam das suas cotas de poder livremente. Muitas vezes elas fazem o que o bolsonarismo tentou fazer, uma incursão golpista. Por isso a questão democrática é fundamental. Eu aqui não estou colocando a questão democrática como um objetivo. Ele é o instrumento através do qual se chega ao bem comum. É necessário que o Estado esteja nas mãos das classes trabalhadoras, é necessário que o Estado seja inteiramente reformado e transformado para que as classes trabalhadoras, no exercício do seu poder, possam recorrer aos mais distintos instrumentos de democracia direta, como eu já disse, plebiscitos, referendos, conselhos comunais e outras estruturas pelos quais o poder do povo se exerça ilimitadamente. Boa. 3 minutos pra você comentar, Alan.
O Breno acabou de explicar por que o povo votou em Bolsonaro em 2018, né? E aqui eu não estou fazendo uma apologia à direita. Na verdade, até se tiver algum socialista me assistindo, certamente vai entender, né? Ninguém que vai dizer que a JBS, a Odebrecht, os irmãos Batista e quem seja lá quem for, representa a força popular, né? Os trabalhadores. E essas pessoas todas foram enriquecidas por meio de Lula e Dilma. Inclusive Temer, né? Até por telefone, lá, o JBS, o pessoal da Simão Batista conversando com o Temer, né? Temer que foi vice da Dilma. Então, o afastamento do PT dos interesses dos trabalhadores nem sequer é uma abordagem minha, né? O Mano Brown falou isso, vários outros esquerdistas apontam para esse erro no Lula. Eu tenho certeza que o Breno não há de discordar disso. Houve um afastamento dos interesses da classe trabalhadora. Não, o Alan, ele fala no podcast todo, sim, eu assisti tudo ontem, gente, ao vivo. Ele fala o tempo inteiro do PCO, porque de acordo com o PCO, ai meu Deus. Inclusive, por exemplo, parte do PCO, um questionamento em relação ao abandono dos trabalhadores para o privilégio do que seria, então, os grupos LGBTs, etc. Há um questionamento por parte do PCO em relação a isso. E, sobretudo, com relação ao que o Breno disse, de você fazer enriquecer as grandes empresas, criando os campeões nacionais, e levou as pessoas a terem uma insatisfação enorme com relação ao PT, quando o PT ficou anos, mais de uma década no poder, enriquecendo bancos, né? O Banco Itaú é uma coisa antes do Lula, depois do Lula. E os outros campeões nacionais, as grandes empresas, né? A Marisa, era uma empresa do Rio Grande do Sul, agora que eu esqueci, cujos donos eram os maiores doadores de campanha do PT. Ou seja, o Breno descreveu, né, com maestria, não sei se foi intencional, por que o PT se afastou da classe trabalhadora. E é algo que, isso não é nem sequer uma interpretação minha, né? Quem diz isso são os próprios membros do PCO, a quem eu acompanho. Gosto de ver os debates, não digo que concordo, mas isso para mim ficou evidente. A claro descrição que você do Breno, gosta. realmente, essa para mim é impressionante. O bem comum não é a democracia, ele falou que a democracia é instrumento para o bem comum, e que realmente, quando você não tem esse olhar voltado para o bem comum das massas, dos mais pobres, dos mais sofridos, você privilegia ricos, milionários e bilionários, como é o caso de mais de uma década de PT, e que voltou do mesmo jeito, favorecendo ricos e milionários, como os irmãos Batistas, que voltaram com tudo, trazendo aí até, fazendo arranjos de exportação no Brasil, etc. Alan comunista. É muito bom ver um esquerdista falando isso, para ver se os outros ouçam, né? Porque eu sonho muito em ver um Brasil debatendo o problema lá de Morro Agudo, de onde eu vim, velho. Eu sou de Morro Agudo, Nova Iguaçu. Eu não quero debater o problema da Faria Lima, eu quero debater o problema de Morro Agudo. Eu quero saber por que Morro Agudo você não pode vender picolé sem ter que ser comido pela Receita Federal. Eu quero saber por que você não pode vender o que tem sem que você seja violentado financeiramente pelos poderes globais que estão querendo manter monopólios e oligopólios. Então... Eita, que o Alan dos Santos só tá nos Estados Unidos porque não conseguiu vender picolé no Morro Agudo, ô dó. Roubando aposentados e coisas do tipo. Então, eu sonho em ver uma direita e esquerda debatendo, como é que a gente vai fazer com que esses banqueiros parem de nos roubar? Sabe? Como é que a gente vai fazer com que a Globo pare de ter monopólio e coisas do tipo? Enfim, obrigado. Breno, sua segunda pergunta, e antes eu gostaria de pedir pra galera dar o like, a gente tá com quase 8 mil pessoas ao vivo, vamos bater as 10 mil pessoas aí, dá o like. Vamos lá, Breno, segunda pergunta. É interessante a tentativa de sofisma do Alan, mas até as paredes aqui de casa sabem quem eram os grupos que apoiavam Bolsonaro em 2018 e a quem o governo Bolsonaro servia. Todos sabemos que o agronegócio, a Faria Lima, os grandes bancos, as grandes empresas comerciais, todas elas apoiaram Bolsonaro em 2018, todas elas foram beneficiadas por Jair Bolsonaro, todas elas continuam a apoiar Jair Bolsonaro, né? Toda a grande elite, com raras exceções, toda a grande elite financeira, comercial e industrial do país apoiou Jair Bolsonaro contra Fernando Haddad em 2018, apoiou Jair Bolsonaro contra Lula em 2022 e hoje gostaria muito que a direita encontrasse uma solução, já que Bolsonaro não poderá concorrer. Essas elites querem uma solução de direita para derrotar o presidente Lula em 2026. Qualquer estudante de primeiro grau tem absoluto conhecimento disso. Então foi um sofisma, uma boa tentativa de sofisma, mas fracassado. Quero então fazer aqui a pergunta, já entrando no outro tema mais delicado. É agora. Você é um seguidor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu vi isso nos seus materiais. Chupa esse pendrive. Bolsonaro não esconde sua idolatria por Carlos Brilhante Ustra, o mais infame de todos os chefes de tortura durante a ditadura militar. O regime exilou, prendeu, torturou e matou milhares de brasileiros, centenas dos quais com os corpos desaparecidos até hoje. Naquela época, sequer havia direito de habeas corpus. Alan, como você certamente sabe, todos os crimes políticos eram julgados pela justiça militar, sem possibilidade de recurso às cortes civis. Mesmo foragido, você esteve entre os que pregavam a intervenção militar, ou seja, o atropelo do resultado eleitoral de 2022. O retorno à tirania dos quartéis seria a tua alternativa para o que chama de ditadura judiciária? Breno, eu gosto muito de um debate sincero. Você pode mostrar uma publicação minha pedindo intervenção militar? Posso. Então, eu espero. Eu gasto meu tempo aí. Pode acompanhar. Não. Vou gastar meu tempo, porque você disse que eu defendi. Eu quero um debate honesto e sincero. Se você está falando que eu defendi, você vai ter que encontrar isso. É um debate honesto. Eu vou ter que abrir um vídeo. Eu dou meu tempo. Eu dou todo o meu tempo para você encontrar isso. Porque eu não tenho argumento para rebater isso, então eu quero gastar o máximo de tempo possível.
Você não defendia intervenção militar. Não, peraí. Você é muito Olavete, velho. Então você tem que provar. É muito Olavete. Isso vai tomar se não do contrário, Breno, fica assim, eu assumo algo que você não fez e falou, aí já não é mais uma conversa agradável. Aí já estamos falando de acusações sem provas. Esse material consta de vídeos seus que eu pude assistir, eu não estou inventando. Acha. Isso me tomará um tempo, isso aqui é trabalho de problema. Não tem problema, você vai ter que achar. Você afirmou, para você afirmar, você tem que pesquisar. Para você pesquisar, você tem prova. Pode pegar seu tempo. Eu coloco todo o meu tempo disponível para você encontrar acusações. Já perdeu o debate, tá lascado. Fuma! Vou abrir aqui. Como é que controla isso, Rodrigo e Robertinho? Todo o meu tempo. O Robertinho tá controlando o tempo aqui. O tempo é do Alan. Ele pode usar o tempo como ele quiser. É meu. O tempo é meu, você pode procurar aí à vontade. Porque se você afirmou, você pesquisou. Se você pesquisou, você viu, você leu. Um minutinho, porque eu tenho que abrir, eu não vim com esses aqui. Usa o Grok. O Grok é bom pra isso. O Grok é bom, né? Vamos lá. E depois você me dê a lista de quais da JBS, do Banco Itaú, do Grupo Globo, da Mete Odebrecht, louco, mano. nas eleições. Dos campeões nacionais, né? Os que dominam a indústria brasileira, o comércio. Fuma! Tá aqui, achou? O Jornal Nacional publicou a seguinte mensagem, transcrevendo inquérito sobre você. Alan dos Santos afirma, 2 pontos, abre aspas, as Forças Armadas precisam entrar urgentemente. O declarante responde, opa, indagado sobre o sentido da resposta, opa, desse diálogo respondeu que a expressão opa não está relacionada com as mensagens anteriores, mas está aqui entre aspas, no inquérito em relação a você. As Forças Armadas precisam entrar urgentemente. Grupos guerrilheiros terroristas, estamos voltando para 68, mas agora com o apoio da mídia. Está aqui uma das... Então, por exemplo, se tiver uma incursão de grupos guerrilheiros... Ué, já mudou. Você está já mudou? Defendendo, como eu afirmei, você está defendendo. As Forças Armadas têm que entrar urgentemente. Isso está... Você achou agora? Deixa o Alan terminar o tempo de resposta dele. Breno, Alan, agora é seus 5 minutos, tá? Porque senão vai ficar bagunçado. Não é 5 minutos, tá correndo. Tá, seu tempo tá correndo. Você tem 1 minuto. Então, eu tenho mais provas. Você quer mais provas? Não, eu tenho mais provas. Então pega mais provas, então. Tem outras matérias. O tempo vai continuar correndo. PF encontra mensagens em que blogueiro investigado, Alan dos Santos, sugere intervenção militar a assessor de Bolsonaro. Mais uma matéria. Outras declarações desse tipo, em que ele, nessas matérias, fala de as Forças Armadas entrarem urgentemente e troca de mensagens sugerindo intervenção militar. Isso aqui está na imprensa. Além de vídeos demoraria mais tempo para eu pesquisar, porque eu tenho que achar o tempo exato, mas ele está aqui, claramente. Agora é minha hora, Breno. Desculpa, olha, uma última segundos. Então, o que acontece? O Breno citou jornal. Tá mutado, viu, Breno? O Breno citou jornal da grande imprensa, sobretudo o Globo, que outrora o PT falava que era um grupo golpista, né? Eu tenho saudade da galera do Brizola, que botava o dedo na cara da Globo e não ficava lambendo o saco. Ué, mas isso daí não responde. Ai, meu Deus, como é, o Olavete? Todo mundo usa a Globo como fonte de informação. Pois bem, eu não estou sugerindo intervenção militar das Forças Armadas em um dos 3 poderes. Eu disse simplesmente que era para as Forças Armadas atuarem contra grupos de narcotraficantes, como isso acontece em todos os países. As Forças Armadas atuam contra grupos de narcotraficantes, inclusive grupos terroristas. Então isso não é um atentado contra a democracia, você querer que as Forças Armadas cuidem de problemas armados dentro do país. Isso não é uma intervenção militar. E aí, ao afirmar algo que eu não disse, por exemplo, ele pegou ali, sugere intervenção militar. Isso é uma interpretação da própria PF, uma interpretação da própria Globo, que não tem uma frase minha ou uma palavra minha dizendo que deve-se ter uma intervenção militar. Pelo contrário, o que você vai encontrar no canal do YouTube do Terça Livre o dia que ele voltar? Ele vai voltar porque eu vou processar o YouTube aqui nos Estados Unidos. Você vai encontrar eu dizendo contra a intervenção militar e sendo, inclusive, criticado pelos apoiadores da intervenção militar. Isso é uma falácia, né? Breno, você tem 3 minutos. Uma sugestão que eu dou. Inclusive, tem uma galera falando, pô, 3 irmãos, tem que ter checagem de fato. Gente, isso aqui é ao vivo, né? Não tem edição. Checagem de fato é a galera que grava 1 mês atrás e depois começa a colocar checagem na edição. A gente tá ao vivo. Uma sugestão que eu dou, o material que o Breno achar, sobe nas redes sociais dele e aí depois a galera vai lá nas redes sociais assistir no Instagram do Breno e vice-versa. Se o Alan também quiser subir nas redes sociais e mostrar. Tem 3 minutos aí, Breno. Essa soltada pelo nariz, eu vou dar uma printada pra ver se é minha capa. 3 minutos aí, Breno. Infelizmente, o Alan falta com a verdade. E eu vou aqui mais claramente demonstrar como ele defendeu a intervenção militar, para ficar mais claro, utilizando meu tempo para isso, e ele precisa responder a minha pergunta, coisa que ele não fez, tá? Coisa que ele não fez, porque está embutido na minha pergunta se ele defende não apenas a intervenção militar no apagar das ruas do governo Bolsonaro, mas se ele defende o regime militar, se ele defende a ditadura militar que existiu no Brasil de 1964 a 1985. Mas vamos lá. PF encontra mensagens em que blogueiro investigado sugere intervenção a assessor de Bolsonaro, diz revista. Isso tudo são pedaços de diálogos do Alan dos Santos
com o tenente-coronel Cid por WhatsApp. Isso não é interpretação de ninguém. E não tem nada a ver com grupos de narcoterroristas. Alan dos Santos falta com a verdade em relação a isso. Quando ele fala que as Forças Armadas precisam entrar urgentemente, em caixa alta, entrar urgentemente, na mesma mensagem ele diz que ele não via solução por vias democráticas. Como é que as Forças Armadas entram urgentemente em ação? Elas entram para fazer carinho? Para fazer discurso? Elas entram para quê? Quando é que as Forças Armadas entram em ação num processo político como o processo que o Brasil vivia no final de 2022? Entra para dar golpe de Estado. É evidente que era disso que você estava falando. Era isso que estava em curso com grupos bolsonaristas na frente dos quartéis desde o dia 3 de outubro. Era evidente que estava em curso, como isso já está comprovado pelo STF, uma trama golpista. As Forças Armadas entrarem em ação, isso está entre aspas, isso foi retirado do WhatsApp do Alan dos Santos. Não é uma interpretação do Jornal Nacional, não é uma interpretação da Globo, não é uma interpretação da Polícia Federal. Isso sai exatamente do WhatsApp de Alan dos Santos. Ele escreve ainda mais ao tenente-coronel Cid: há necessidade de uma intervenção militar. Tá falando pra limpar a boca. Ai, Alan, meu filho, se toca. Vai passar um fio dental nessa gengiva inflamada aí, ó. Retirado do WhatsApp de Alan dos Santos. E o tenente-coronel Cid respondeu: já te ligo, esse diálogo aconteceu no dia 20 de abril, um dia após uma manifestação em frente ao QG do Exército em Brasília, pedindo o fechamento do Congresso e do STF. Entre aspas, necessidade de uma intervenção militar. Isso está no WhatsApp seu, Alan. Isso está registrado nos autos da PF. Os vídeos com matérias a esse respeito se baseiam nas investigações da PF com provas concretas. Você não pode vir aqui e mentir a nossa audiência. Você tem que enfrentar aquilo que você defendeu. Você tem que justificar, explicar, nem que seja para dizer que você não defende mais isso. Mas isso está nos autos do processo levantado pela Polícia Federal. Entre aspas, é o teu WhatsApp. Não pode mentir, Alan, porque aí a conversa se complica. Alan, sua terceira pergunta, 2 minutos, se quiser comentar um pouco também, fica à vontade. Então, o Breno, ele não citou, né, que onde eu queria que as Forças Armadas atuassem. Forças Armadas atuam onde as pessoas estão armadas, né? Eu estou de novo ouvindo o meu retorno aqui. As Forças Armadas atuam onde as pessoas estão armadas. Onde as pessoas estão armadas? Né? No narcotráfico. Toda vez que Vivendas da Barra, né, que tinha 117 fuzis na casa do vizinho do Bolsonaro. Pessoa, com relação a isso, eu dizia bem claramente: narcotráfico não vai obedecer piano tocando Imagine e nem conversas democráticas com pessoas armadas como a do narcotráfico. Então, é bem claro, toda vez que eu falo que é necessário das Forças Armadas agirem, é agir em quem está fazendo o trabalho de oprimir o poder público. Como disse o próprio Fernandinho Beiramar recentemente, em matéria no ano passado, feita pela Record, ele interceptações telefônicas da Polícia Federal, dizendo para o chefe do PCC, ele, Fernandinho Beiramar do Comando Vermelho, dizendo para o PCC que quando as decisões não forem favoráveis ao narcotráfico, que é para matar. O cara fala de ditadura, ele responde Fernandinho Beiramar, tipo... Então isso está muito claro nas minhas mensagens. Agora, o fato do Breno não ter visto as mensagens e acreditar numa invasão de privacidade sem crime cometido previamente, eu acho que é próprio, então, né, do hábito dele e do que ele acredita, que você pode obter mensagens privadas de pessoas sem um crime previamente cometido para que a pessoa possa ter a liberdade dela cerceada. Lembrando que eu não tive nenhum crime cometido para que alguém pudesse invadir a minha casa e depois pegar as mensagens privadas do celular. Por que você está escondido até agora aí, meu filhão? Então não há um pedido meu de intervenção militar contra um dos poderes da República, mas contra grupos de narcotraficantes. É a sua pergunta, viu? Então, eu estava só explicando isso, né? Beleza, é bom explicar. Mais 10 segundos. Ok, então a minha pergunta para o Breno Altman é se tudo que ele descreveu da ditadura militar ocorreu durante a União Soviética, sobretudo no seu início, sim ou não. Breno, tá mutado, Breno. Aqui eu não tô mutado. Agora tá... A minha resposta é não. Não ocorreu durante a União Soviética. Na União Soviética nós tivemos situações de extrema violência em circunstâncias absolutamente diferentes, nas quais o país estava submetido a uma sangrenta guerra civil e depois ao processo de coletivação do campo que precede a Segunda Guerra Mundial e, fundamentalmente, a Segunda Guerra Mundial. São situações completamente incomparáveis. Aqui no Brasil nós não tínhamos uma situação de guerra, nós não tínhamos uma situação de conflito armado como a União Soviética viveu. Essa comparação não é procedente. Agora, eu aproveito para reforçar o debate anterior, porque ele é muito importante. Alan, vamos falar sério aqui. É assim. Eu estou retirando, aspas, tuas, de uma investigação legítima da Polícia Federal. A Polícia Federal foi acionada pelo Ministério Público, o Ministério Público demandou a investigação à Polícia Federal e a Polícia Federal legalmente teve acesso ao seu WhatsApp. Essas são as frases do seu WhatsApp, defendendo a intervenção militar. Você não pode negar o óbvio. Isso aqui existiu no seu WhatsApp. Esse é produto de uma investigação da Polícia Federal. Não é possível você negar aquilo que está constatado em autos públicos, devidamente registrados, devidamente investigados. Você defendeu intervenção militar. Você não defendeu que as Forças Armadas lutassem contra o narcotráfico. Isso não consta do diálogo. Você não defendeu que as Forças Armadas enfrentassem um inimigo estrangeiro. Isso não consta dos diálogos. O que consta dos diálogos do teu WhatsApp de dia 20 de abril com o Tenente-Coronel Cid, o que consta é isso, intervenção militar. As Forças Armadas entrarem
neste jogo e entrando, obviamente, favorecendo uma variável golpista, como estava em curso nos meses subsequentes. Isso não pode ter O Alan tá parecendo aquelas estátuas, né, da Morena olhando a rua passar assim, né? Romântica. Porque isso é uma prova concreta da sua posição. Você pode defender a sua posição da época, você pode dizer que mudou de posição, você pode até dizer que você estava enganando o tenente-coronel Cid, que você queria ludibriá-lo e por isso você defendeu uma posição que não era sua. O que você não pode é negar a prova está nos autos. Eu convido a audiência a pesquisar os autos. Os autos são públicos, além das matérias elencadas, as pessoas podem pesquisar esses autos já foram tornados públicos. E você também tergiversa ao debater sobre o regime militar. Você acha ou não que o regime militar era uma ditadura? Você defende o regime militar? Você queria isso para o Brasil? Você acha que essa é uma solução razoável como uma alternativa à derrota eleitoral de Jair Bolsonaro? Você não responde essa questão. Você me pergunta sobre um país que vivia uma outra circunstância histórica, de uma guerra sangrenta, ao invés de ir ao ponto, ao invés de enfrentar o debate. Sua posição sobre o regime militar. E se você considerava que o regime militar seria uma alternativa a derrota eleitoral sofrida por Bolsonaro. E se é isso que você queria dizer com as Forças Armadas precisam entrar urgentemente, eu defendo a necessidade de uma intervenção militar, sua mensagem é o seguinte: você foge da pergunta. Você foge da pergunta. Eu não fujo de nenhuma pergunta. Pode perguntar o que você quiser. E aquilo que você me mostrar, que tenha sido posição minha comprovada, eu jamais a negarei. Eu não adotarei a sua postura que está negando o que está provado. Isso é muito feio. Isso atrapalha o debate público, Alan. Alan, 3 minutos. O Breno agora ele tem acesso ao meu WhatsApp, né? Ele não sabe o que eu mesmo... federal, não eu. Ele tá atrapalhando. Peraí. Eu não atrapalhei em nenhum momento. Eu sei que você não gosta de democracia, mas aqui a gente vai ter que respeitar o tempo. Bem, as mensagens, os autos não estão públicos, tá, pessoal? O Breno tá falando isso aí, mas na verdade nem meus advogados têm acesso aos autos até hoje. Eu estou dentro de uma investigação há mais de 5 anos, sem nunca nem ter sido indiciado dentro dessas investigações da Polícia Federal, que ele jura de pé junto, que são legítimas. Elas são tão legítimas que eu pude virar na frente dos oficiais, de todos os policiais federais em Nova York, e dizer pra eles: eu sou Alan dos Santos, estou aqui, quem aqui quer me prender? Vocês viram o vídeo, gente? Pelo amor de Deus, nós vamos fazendo o serviço deles, vão parar tudo pra prender um careca mal criado. Porque o que ele faz é serviço de Serginho Malandro fora do Brasil, né? E aí pode encostar um dedo sequer em mim, sendo que o Brasil tem tratado de extradição entre Brasil e Estados Unidos. As leis deixam bem claras que eu posso virar na cara de qualquer policial federal e dizer: meu nome é Alan dos Santos, estou aqui, o que você deseja fazer comigo? Não queria me prender? Nenhum deles pode encostar o dedo em mim, mesmo o Brasil tendo tratado de extradição e cooperação entre os dois países. Com relação à ditadura militar, o Breno não conhece meu trabalho, então é compreensível que ele queira colocar em mim os estereótipos das outras pessoas que ele deve acompanhar na internet, que ele considera de direita. Eu sou um ferrenho defensor de Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, que é alguém que falou abertamente, nos Estados Unidos, inclusive, uma entrevista em inglês, eu consigo falar para vocês. Nos Estados Unidos? Assistam essa entrevista do Carlos Lacerda, onde ele critica duramente os militares. E quem acompanha meu trabalho sabe das duras críticas que eu faço aos militares, exatamente pela covardia dos militares de não quererem atuar contra o narcotráfico no Brasil. Eu acho de extrema importância que a Polícia Federal sozinha não cuide disso, a Polícia Militar dos Estados, mas que tenha uma cooperação da Força Armada do país, já que isso atenta contra a soberania nacional. É um problema de segurança nacional. As Forças Armadas têm que sim, como o Breno bem disse, não tocar Imagine, mas pegar fuzil e dar tiro na testa de quem tiver com fuzil na mão, vendendo droga, colocando uma comunidade pobre refém desses fuzis AK-47. Eu defendo mesmo isso abertamente, ninguém nunca vai me ver falando o contrário. E gostaria de perguntar ao Breno, ele não entendeu muito bem o que eu perguntei da Rússia, porque ele falou de 1917, eu queria que entendesse dentro da União Soviética. Tá bom, gente, olha, eu vou deixar o vídeo parar aqui, porque senão vai ficar muito grande, mas eu sei que a última pergunta é muito boa, o Breno, ele tem esse dom de aumentar a potência das perguntas assim que o debate vai acabando. Então, se vocês quiserem acompanhar, deixem nos comentários. Digam pra mim se vocês querem mais debates como esse. E a gente volta daqui a pouco. Muito obrigada e falou!